Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Passando aqui para deixar mais um devocional nessa manhã de sexta-feira. Estamos aí no início do final de semana e gostaria de meditar com os irmãos, pensar um pouco no Salmo 1, a abertura do Saltério, Salmo de número 1. Vamos fazer a leitura, pelo menos dos versículos iniciais deste Salmo, considerar aí as primeiras partes deste salmo. Diz assim a palavra: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eu vou fazer a leitura em outra tradução que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este salmo abre o livro do Saltério e como uma porta de acesso ao templo. Ele faz a parte introdutória de todo o livro do Saltério, nos mostrando o que os salmos irão tratar e como há uma beleza e uma grandeza riquíssima sendo demonstrada nestes salmos. O salmo em questão fala da felicidade, do prazer, mas não é qualquer felicidade e qualquer prazer. Nós sabemos que é do ser humano buscar a felicidade, e nós sabemos que a nossa felicidade não se encontra em ter coisas, mas em ter a Cristo, em ser filho de Deus, em ter sido alcançado pelo Senhor. A nossa felicidade não resulta em coisas transitórias, passageiras, efêmeras, coisas simples, coisas pequenas, coisas deste mundo. A nossa felicidade, nós vamos descobrindo ao passo que crescemos no conhecimento de Deus, que plenamente feliz, realmente feliz, muito feliz, é aquele que foi alcançado por Cristo, que desfruta da graça do Senhor. Não é aquele que mais tem, não é aquele que mais possui, mas é aquele que está em Cristo Jesus. Cristo é a nossa felicidade. Então o Saltério vai lidar com isso, esse salmo vai lidar com isso, dizendo que muito feliz ou bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos perversos, Aquele que não anda, não caminha no conselho dos ímpios. E esse salmo vai tratar 3 verbos interessantes, que é andar, se deter e assentar. Andar, se deter e assentar. Aqui ele nos dá uma coisa muito interessante. Ele diz: feliz é o homem que não anda no conselho, no padrão, na vontade, nos ditames dos ímpios, do mal, no sistema maligno, no curso deste mundo. Não se detém, ele não para no caminho dos pecadores, ele não tem prazer, ele não tem vontade, ele não tem inclinação para se deter no caminho dos pecadores. É uma luta constante contra a sua natureza pecaminosa que ainda habita dentro de cada um de nós. Então é uma luta, ele corre para Deus, e aqui não é uma defesa do perfeccionismo. Nós pecamos, mas quando pecamos, corremos para Deus, corremos para a graça, pedimos perdão, queremos reatar a nossa comunhão com o Senhor. Não é algo que toma nosso coração e que há prazer em cometê-lo. Não, agora não é mais assim. Nós não nos assentamos. Ele diz que essa pessoa muito feliz, ela não se assenta na roda daqueles que vivem a escarnecer de todas as coisas.
mas ele nos dá o porquê que isso acontece, e é muito importante. Nós mostramos aqui o que não se deve, mas por quê? Antes disso, por que não acontece tudo isso? Ele diz assim, antes, ou seja, o porquê que ele não faz. Por que esse homem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores? Por que ele faz isso? Ele diz, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, na escritura, na vontade de Deus, e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, o homem é muito feliz quando não faz aquelas coisas. E ele também é muito feliz porque ele não faz aquilo, mas é porque antes ele se detém na Escritura, antes ele medita na Escritura, antes ele lê a Escritura, estuda a Escritura, busca a Escritura, ama a lei de Deus, ama a Deus e nela medita dia e noite. É algo que é antes, né? Diz, antes do seu prazer. É por isso que nós devemos não ter prazer no caminho dos perversos, não ter prazer no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, mas a gente faz isso não é como uma forma de legalismo. Não vou fazer isso porque é uma lei, eu preciso fazer. Não. É que antes o nosso prazer não está mais nisso, antes o nosso prazer agora está na lei do Senhor. A gente não vive sem prazer, né? A gente não vive sem prazer. E aqui nós vemos uma troca de prazer, né? Nós trocamos um prazer que é menor, pequeno, efêmero, para um prazer que é infinitamente maior. Nós trocamos o prazer de andar no caminho dos pecadores, no prazer de se deter na roda dos escarnecedores, o caminho de ouvir os perversos, por um prazer infinitamente maior, que é o de meditar na lei do Senhor, que é o de ter comunhão com Deus, é o de conhecer a Deus, de crescer na graça e no conhecimento. Nós não conseguimos viver sem prazer e não fazemos aquilo que não nos dá prazer. Nós gostamos de fazer aquilo que nos dá prazer. Então, a felicidade ou o supremo prazer de nossa vida está justamente na Escritura, na palavra de Deus, eu diria, no próprio Cristo. Ele é a palavra de Deus encarnada. Então nós precisamos atentar para isso, que o homem plenamente feliz não é aquele que mais tem, não é aquele que mais possui, não é aquele que mais angariou coisas, mas é aquele que foi ganho por Cristo, ganho por esta palavra, ganho pela Escritura, é aquele que ama estar com Deus, é aquele que ama a Escritura, é aquele que medita na palavra, é aquele que tem a sua vida pautada pela Escritura. Os padrões que agora regem a sua vida não são mais os padrões mundanos, mas são os padrões de Deus, são os padrões de sua palavra. Por isso nós devemos sempre crermos e sabermos da inerrância, da suficiência, da infabilidade das Escrituras. Quando cremos na Escritura como palavra inspirada de Deus, sabendo que toda ela foi divinamente inspirada por Deus e toda ela é útil para o nosso ensino, como Paulo afirma, para a nossa correção, para a nossa educação na verdade, nós começamos a amar essa palavra, começamos a ser ganhos por ela, começamos a ter prazer nela. Olha o que ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Está na lei do Senhor. Há um prazer na lei do Senhor. E esse prazer precisa ganhar a nossa vida. E esse prazer é Cristo em nós. Como Paulo diz, esperança da glória. Irmãos, não há nada mais prazeroso, né? Não há nada mais que possa ser comparado a esta felicidade que Cristo nos dá, a esse prazer que nós devemos ter em Deus, a esse prazer que nós devemos ter em Deus. Eu termino citando um autor chamado John Piper, que em um dos seus livros ele diz que Deus é mais glorificado em nós
quando nós temos mais prazer nele. Quando mais nós desfrutamos dele, mais ele é glorificado em nós. Então, o caminho do deleite, o caminho do prazer, é o caminho da comunhão com Deus, é o caminho do desfrute em Deus, é o caminho do ter prazer em Deus. Então, saiba disso, pense nisso, medite nisso. Em um mundo tão materialista, onde muita gente corre atrás de tanta coisa, julgando que para ser feliz é preciso ter tanta coisa, eu digo para você, o segredo da felicidade não é se ter muita coisa. O segredo da felicidade é se ter Cristo. Se você tem Cristo, você é uma pessoa plenamente feliz. Plenamente feliz. A felicidade está em Deus, a felicidade é Cristo. Por isso ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores. Por que ele não faz isso? Porque ele tem prazer na lei do Senhor. Deus abençoe sua vida. Uma ótima sexta-feira. Em nome do Senhor Jesus.